Olá, turma. Como vocês já notaram, o fórum geral foi dividido em algumas partes, né? Temos aqui fórum geral, temas para os trabalhos. Lá na primeira semana tem também o fórum de apresentação. É, Hoje eu vou falar aqui um pouco desses temas para os trabalhos. É, Aqui como tema para o trabalho escrito, eu falo trabalho escrito porque, como eu disse, está sobre análise uma possibilidade de vocês substituírem um dos grupos de itens avaliativos por um vídeo também, né? Por um trabalho, por dois trabalhos em vídeo. Mas bem, claro, esses vídeos podem. Alguns desses temas que estiverem nos tópicos dos programas podem ser utilizados também para os vídeos, né? No caso dos vídeos eu especifiquei que tem que ser tópicos do programa e que estejam em partes diferentes da ementa, né? E no nosso curso aqui nós temos, na ementa temos equações de Hilbert, análise complexa, tensores em variedades, grupos e simetria. A parte de álgebra linear fica junto com o espaço de Hilbert. Então, quem optar pelos vídeos terá que fazer por exemplo, um sobre de algum tópico dentro de espaço de Hilbert e outro de tensores em variedades, ou um de grupos de simetrias e outro de análise complexa, e assim por diante. Bem, mas vamos voltar a falar do trabalho escrito. Eu tenho algumas sugestões aqui de assuntos. O espaço dual, conceito, interpretação e aplicação. O espaço dual é um conceito que muitas vezes nos cursos de álgebra linear ele é passado muito por cima, né? Você não explica muito bem por que as pessoas costumam definir, mas não explicar por que está definindo. Quem escolher esse assunto, fale comigo, porque tem um vídeo no YouTube muito interessante sobre isso. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Aí, por falar nisso, eu vou falar também um pouco aqui desse tópico aqui, referências diversas, que é onde nós poderemos indicar textos de artigos. Pode até fazer o upload dos artigos aqui. E claro, como nós temos acesso a CAPs periódicos, né, como a comunidade interna da UNB, nós temos esse acesso. Isso aqui nós vamos estar simplesmente destacando alguns desses artigos aos quais nós já temos acesso, né? Então é diferente daquilo que eu falei de eu colocar o livro aqui, por exemplo, né? O PDF do livro, que eu não tenho esse direito. Mas nessas referências também pode colocar as URLs, colocar os... Vamos abrir aqui um pouquinho só pra gente dar uma olhada, né? Vamos ver aqui. Ver lista. Aqui, criar novo campo. Eu posso colocar arquivo, botão de rádio, caixa de seleção, no menu, URL, por exemplo, você coloca aqui URL. Aí você preenche todos esses campos e vai estar lá na base de dados. Vou cancelar aqui. Então eu vou indicar alguns desses sites de artigos que eu posso comentar aqui, eu posso disponibilizar aqui. E vocês também podem fazer suas sugestões, né, de coisa que podem ser úteis para os colegas. Então, voltando aqui,
Segundo tema, aplicação de decomposição espectral em física atômica molecular. Decomposição espectral é aquela decomposição nas frequências, né? Quando você faz aquela diagonalização de matriz, usa os autovalores, autovetores. Isso aí você tem muita aplicação, né? Isso é o cerne de grande parte da pesquisa de física atômica molecular. E também tem diversas outras aplicações, né? Por exemplo, a análise de componentes principais também é uma técnica que tem como base a técnica como é que se diz? Em inglês fala eigen decomposition, né? É o problema de resolução de um problema de alto valor e alto vetor, né? E é aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento, não só na física. O uso das condições de Cauchy-Riemann na física, por exemplo, ele é importante na parte de potenciais. Temos teorema de Cauchy, demonstração e aplicações. Uso dos quaternos para representação de rotações. Quaternos é uma generalização dos números complexos para dimensões mais altas, especificamente para o espaço quadridimensional, mas você pode representar rotações tridimensionais com os quaternions. Aplicação de álgebra de Clifford em eletromagnetismo, tensores em física, solução da equação de Navier-Stokes, teorema do eixo intermediário, aplicação de teoria de grupos em física de partículas, aplicações de teoria de grupos na mecânica quântica. Bem, eu marquei aqui alguns asteriscos porque são temas muito amplos, né? Por exemplo, tensores de física, eu não espero que alguém escolha esse tema só assim, mas que especifique tensores numa sub-área da física ou tensores específicos, né? Que ele queira tratar, porque são assuntos muito amplos, né? Tipo, aplicação de teoria de grupos em física de partículas também é uma coisa enorme, ou em mecânica quântica, então teria que escolher um tema mais específico. E claro, vocês podem tratar, pegar outros tópicos do programa e tentar abordá-lo de outra forma, achando alguma aplicação para eles. Mas o interessante aqui é que a gente faça sempre essa ligação, né, da matemática, como esse é um curso de física matemática, que a gente faça uma ligação entre os conceitos matemáticos e os conceitos físicos. Isso é o que é fundamental para qualquer tema que você escolher. Você não vai só ficar demonstrando de forma abstrata, igual os matemáticos, né? Mas também não vai falar só de conceitos físicos sem falar da matemática. A ideia é você falar das duas coisas e falar da aplicação. Bem, a aplicação já, quando você pega a matemática e aplica na física, você poderia também falar de uma aplicação disso na tecnologia, assim, mas para o nosso caso aqui a aplicação já seria uma aplicação da matemática num problema físico. Vou mostrar também um tema interessante que não foi colocado aqui, né, que são as integrais de Lebesgue, não sei como é que pronuncia isso, né? Vou falar Lebesgue, mas talvez seja Lebesgue, né? E bem, nós temos aqui a integral de Riemann, né, que é aquela forma habitual de fazer a integração, e aqui a integral de Lebesgue, que é feita a de Riemann é feita aqui fazendo os cortes na vertical e essa outra é na horizontal. Aqui tem uma maneira interessante aqui que
que essa pessoa explicou nesse é um post aqui do Stack Exchange. Vamos ver qual é o nome do autor aqui para dar o crédito. Roland, qual é o nome? Bem, vamos lá. Então aqui é uma comparação, né? Eu tenho que pagar uma certa quantia que eu tenho no meu bolso. Eu pego as cédulas e as moedas do meu bolso e dou ela para a pessoa para quem eu devo, a fim de encontrá-las até achar a soma total, né? Então essa primeira parte está falando aqui, você vai pegando as moedas que você vai encontrando até somar tudo, né? Você coloca a mão no bolso, pega essas moedas, depois pega outras que você vai achando assim as próximas moedas que você encontra no seu bolso, você vai encontrando de forma aleatória, né? Você não sabe qual vai ser o valor da próxima. E tá, então esta é a integral de rima. Mas eu posso proceder de forma diferente. Depois de pegar todo o dinheiro da minha carteira, eu ordeno as cédulas e moedas de acordo com seus valores idênticos, e então eu pago os vários heaps, como é que é? Os vários conjuntos, né, de cédulas e moedas, uma após a outra para o credor. Esta é a minha integral, né? Então seria isso aqui, você pega o primeiro valor maior, que seria aquelas cédulas mais altas, e vê tudo que tem, depois pega as cédulas um pouquinho menores, paga tudo que tem e assim por diante, né? Então essa forma de integrar tem algumas vantagens, porque existem alguns teoremas que se aplicam nessa forma e não nessa. Uma curiosidade que coloquei na pronúncia em francês do nome. Lebesgue. Lebesgue. Mas bem, como somos brasileiros, então não pode falar Lebesgue, pode falar do jeito que achar melhor, né? E agora vamos começar aqui a falar do nosso conteúdo propriamente dito. Eu resolvi escrever aqui bem, hoje eu vou principalmente escrever algumas coisas aqui, não vai ter tanta fórmula, mas eu optei em praticar aqui um pouquinho, né, com a minha mesa digitalizadora, porque é um pouco difícil e é melhor aproveitar para praticar um pouco, para quando a gente chegar nas equações eu já estar mais hábil. Então vamos lá, vou começar aqui com a nossa introdução. Repare na letra. Eu vou pausar aqui enquanto eu escrevo. Daqui a pouco eu volto. Então, continuando. Vejam só que como ficou boa a minha letra. Temos aqui a definição de física matemática. Tradução livre. A aplicação da matemática a problemas da física e o desenvolvimento de métodos matemáticos adequados para essas aplicações e para a formulação de teorias físicas. Bem, isso aqui tudo é a definição de física matemática, segundo essa revista de física matemática, Journal of Mathematical Physics.
Curiosidade aqui é que em português escreve-se o F maiúsculo e o M minúsculo. Embora em alguns lugares você vai encontrar também aqui com hífen e um M maiúsculo aqui, mas parece que física matemática, física estatística, essas físicas com algum adjetivo, você escreve a física maiúscula e o adjetivo minúsculo, talvez por ser um adjetivo mesmo, né? E a física ser o campo do conhecimento. Vamos seguir. Então, física matemática consiste em aplicar a matemática a problemas da física, desenvolver métodos matemáticos adequados para tais aplicações e para o desenvolvimento de teorias físicas. Então, nós temos aqui aplicar, desenvolver, né? Então, como eu estava comentando lá sobre os tópicos, sobre a discussão que vocês farão dos tópicos, elas devem envolver essa aplicação aqui, né, da matemática na física. E a outra atividade típica da física matemática seria esse desenvolvimento dos métodos matemáticos, né? Mas os métodos matemáticos também para tais aplicações, né? Porque tais, né? Tais se refere aqui a essas aplicações que a gente acabou de falar. E desenvolvimento de teorias físicas. Bem, o desenvolvimento das teorias físicas e o desenvolvimento da matemática estão muito ligados, né? Como vocês podem ver quando estudam algumas partes da história da física, né? Como o desenvolvimento da teoria da relatividade, da mecânica quântica. Às vezes algumas coisas surgem bem antes na matemática, como se fosse uma coisa bem abstrata que nunca teria aplicação na física. E depois os físicos vão vendo que aquilo se adequa a certos problemas, para o tratamento de certos problemas da física, né? Bem, algumas pessoas tendem a achar que isso é surpreendente, né, que isso aconteça, que, por exemplo, com números complexos, você desenvolveu toda uma teoria que envolve um número imaginário e de repente você vê que não, né, que aquilo não é tão imaginário, que lá pode representar coisas do mundo real. Bem, algumas pessoas respondem a isso que a matemática, ela, embora às vezes não pareça, ela também surgiu para descrever o mundo real, né? Problemas de contagem. E às vezes você vai generalizando isso para coisas que você acha que não existem, que são imaginárias, mas como você partiu de coisas reais, às vezes você não está vendo que aquela generalização continua descrevendo algo no mundo real, né? Que você não consegue ver. E claro, algumas vezes também a tentativa de fazer esse desenvolvimento das teorias físicas faz com que surjam várias novas técnicas matemáticas.
Às vezes, por exemplo, um caso interessante é do delta de Dirac, né? Aquela a gente chama de função, mas os matemáticos, para alguns matemáticos nem pode chamar de função porque não satisfaz todas os requisitos de uma função, que seria, claro, você tem uma função que é um limite de uma, deixa eu mudar a cor aqui, é o limite de um pico que vai afinando e ficando mais alto, até que num certo limite ele ficaria infinitamente alto, né? Uma coisa, não tem como desenhar infinito, mas ficaria infinitamente alto e infinitamente fino. Então seria uma função que você, quando fizesse a integral, daria 1. Essa área aqui, a área de baixo desses picos aqui todos, é igual a 1. Você mantém igual a 1 e vai afinando, né? Então isso representaria alguma coisa que tem alguma dimensão 1, mas que esteja totalmente localizada num único ponto. E isso surgiu para resolver problemas físicos, né? Mas hoje a gente pode tratá-la de forma matemática. Você define, porque a matemática, o que você faz a matemática? Você define um conjunto de verdades, de axiomas, né, de coisas básicas, e vai vendo tudo que pode decorrer daquilo. E claro, alguns matemáticos tentam fazer o que seria a engenharia reversa, né? Tentar achar quais são esses axiomas que descreveriam um, um certo problema, um certo teorema que parece ser verdade, mas que não foi provado ainda. Sobre essas questões eu indico algumas leituras para quem gosta dessa parte mais filosófica da discussão sobre a relação entre a matemática e a física e, de forma mais geral, entre a matemática e as ciências naturais. Este artigo aqui ele é um clássico. Se você procurar aí no seu buscador preferido, colocar esse título aqui, você acha facilmente. A não razoável efetividade da matemática nas ciências naturais, do Wigner, né? Um físico importantíssimo na história da ciência, na história da física. E ele fala aqui um pouco sobre essa surpresa, né? Esse deslumbramento em ver que a matemática é efetiva para descrever as ciências naturais, o mundo real. É um texto aqui que para quem consegue ler inglês aqui é interessante ler. Para quem não sabe ler inglês, acho que consegue colocar um desses tradutores aí, não deve ser a melhor das traduções, mas dá para ter uma ideia. Bem, e também existe esse outro artigo aqui com um título um pouco provocador, né? A razoável inefetividade da matemática. Então ele trocou. O Wigner colocava não razoável efetividade e ele coloca a razoável inefetividade da matemática, né? E, bem, ele claro, é uma provocação, né? Tipo, parodiando o Wigner, que ele cita Wigner logo no começo. E só que ele também tem alguns pontos bem interessantes, né? Ele fala justamente essa questão de que às vezes o fato de que certa matemática
encontra aplicação na física, mesmo que ela tenha sido desenvolvida de forma abstrata, às vezes não é tão surpreendente. E também fala que às vezes o quanto a matemática prevê o mundo real não é assim tão preciso, né? E às vezes em algumas áreas você conta com aproximações, com leis que são fenomenológicas, empíricas, né? Não tem uma explicação assim tão boa do porquê é daquele jeito. Então tá aí duas sugestões de leitura. Eu queria comentar aqui também sobre a ementa da Física Matemática A, porque bem, essas ementas elas podem não ter sido totalmente seguida ou totalmente é, completada em outras turmas passadas, mas de qualquer forma, como é a ementa oficial, e nós estamos aqui no curso de Física Matemática B, eu estou considerando que toda a ementa e o programa de Física Matemática A já são águas passadas, né? Nós não vou voltar nelas. Aqui a ementa inclui sequências infinitas, séries de funções, equações diferenciais ordinárias, parciais, separação de variáveis, teoria de Sturm-Liouville, funções especiais, série de Fourier, equações diferenciais parciais, equação de calor, de onda e Laplace, transformadas, Fourier, Laplace, funções de Green, distribuições. E aqui um pouco mais detalhado no programa. Todas essas coisas aqui eu vou considerar que já foram vistas e por outro lado também pode ser que algum professor tenha adiantado o conteúdo de Física Matemática B na Física Matemática A, mas eu vou considerar que tudo isso aqui não foi estudado. Claro, tem algumas coisas aqui que são tema de outra disciplina, né? Álgebra linear, variáveis complexas, mas essas disciplinas também são optativas. Nós temos disciplina na física de teoria de grupos aplicadas à física, nós temos na departamento de matemática, nós temos aí álgebra linear, temos variável complexa. Eu não sei se os nomes todos continuam esse, então, mas eu sei que existem disciplinas que tratam essas coisas, tensores também, são tratados de outras disciplinas da física, talvez da matemática também. Mas nem todos, eu lembro que na turma presencial eu perguntei isso para os alunos, alguns falaram que já sabem tudo de análise complexa, mas não sabem nada de álgebra linear, outros são o contrário, alguns sabem teoria de grupos, então tinha todo tipo de combinação do que os alunos sabiam e não sabiam. Então, eu vou considerar que tudo isso aqui seja coisa nova para todo mundo, embora não seja essa a realidade, né? Mas isso tem que ser assumido para que ninguém seja prejudicado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Eu vou voltar aqui o meu caderno. Eu vou deixar hoje eu só fiz essa anotação aqui da definição de física matemática,
mas eu vou fazer outras anotações dessa no decorrer do curso e eu espero deixar uma cópia dessas folhinhas aqui, né, de caderno. E talvez também eu possa criar alguns slides, alguns textos já pré-digitados, mas eu gosto de usar esse recurso porque eu posso ir escrevendo as equações e comentando na mesma hora que eu escrevo, como se a gente estivesse na nossa aula presencial. E também você vê que eu posso escrever aqui também, né? Não preciso obrigatoriamente usar a caneta. E vai ser um recurso interessante. Eu vou disponibilizar para vocês as notas de aula com as equações, demonstrações e tudo que eu apresentar, eu vou deixar assim, né? As demonstrações, como o conteúdo é extenso, talvez a maior parte das demonstrações fique como exercício, como dever para vocês, né? Mas uma ou outra eu vou acabar fazendo, porque tem algumas que são importantes, ou então alguns pontos delas são importantes de serem comentados. Bem, então é isso. Mantenham na cabeça essas duas propriedades, essas duas atividades típicas da física e matemática, que estão nessa descrição de uma revista especializada em física e matemática. Então a gente pode assumir que sejam boas, que seja uma descrição boa do que é física, do que sejam as atividades típicas da física e matemática. Então mantenham isso aqui na cabeça quando vocês estiverem fazendo seus trabalhos, para garantir que vocês estão ainda no tema de física matemática mesmo, né? Você não está fazendo só física, nem só matemática, nem só uma terceira coisa, mas estão no contexto da física matemática mesmo. Eu vou colocar ainda essa semana um questionário simples. Tá? Nós estamos no começo do curso, ainda tudo isso são coisas simples, mas o questionário terá como base isso que foi falado agora neste vídeo e no anterior sobre o plano de ensino. Claro, vocês vão poder fazer e ao mesmo tempo que consulta o material, mas já fiquem sabendo que já fiquem preparados para que esse conteúdo tratado nesses dois vídeos apareçam no questionário. Bem, então eu fico por aqui e até breve.